Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando seus bens. Então o chamou e lhe disse: o que é isso que eu ouço contar de você? Preste contas da sua administração. Você não poderá ser mais o meu administrador. O senhor vai tirar de mim a administração? E o que é que eu vou fazer? Para cavar, não tenho forças. Para mendigar, eu tenho vergonha. Eu já sei o que eu vou fazer para que quando me afastarem da administração, eu tenha quem me receba na própria casa. E começou a chamar, um a um, os que estavam devendo ao seu senhor. Perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao patrão? 100 barris de óleo. Pega essa pena. Escreva aí na sua conta. 50. E você? Quanto tá devendo? 100 sacas de trigo. Pega essa pena. Escreva aí 80. Verdade? Sim? Posso? Leve. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com sua gente do que os que pertencem à luz. Eu lhes digo, usem o dinheiro injusto para fazer amigos. Assim, quando faltar o dinheiro, os amigos o receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro bem?
ou se vocês não são fiéis naquilo que é dos outros. Nenhum empregado pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou desprezará um e se apegará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos telespectadores, hoje a liturgia nos apresenta um texto que nos faz pensar muito bem sobre aquilo que nós fazemos na nossa vida. Esse 25º domingo do tempo comum nos apresenta o texto do administrador. Quem é esse administrador? O que ele faz? Como é que ele trata as coisas que ele administra? De que modo ele conduz o seu trabalho de administrador? O Evangelho, pela sua própria natureza, serve para ensinar, para esclarecer, para nos orientar, para abrir a nossa mente, o nosso coração e assim nos direcionar a algo bom relacionado, evidentemente, ao reino de Deus. Neste texto, nós queremos compreender essas duas figuras, portanto, o administrador e aquele homem que está para chegar, que é o dono das coisas que o administrador possui para administrar. Nós não sabemos a que hora e nem que dia este homem vai chegar, mas quando chegar, a hora é dele, não é nossa mais. Nós somos os administradores. Deus colocou nas nossas mãos muitas coisas. Não nos pertence, nós temos que administrá-las. E administrá-las bem. Porque Deus chegará em algum momento e nós devemos estar prontos para prestar contas da administração. Contudo, existe uma situação de novidade neste texto do Evangelho. O administrador é pego de surpresa, porque as pessoas reclamam para o dono daquelas coisas todas, daquelas propriedades todas, que o administrador está fazendo mau uso, seja da sua função, do seu trabalho, seja das coisas que não lhe pertencem. O homem chama o administrador e pede contas da administração. E ele, então, preocupado, diz, bom, se o dono me tira a administração, o que farei? E faz uma lista de reclamações. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Como é que eu vou viver se eu não puder mais trabalhar neste serviço? Então, ele começa a administrar os bens que não lhe pertencem, de modo a garantir o seu futuro, a garantir a amizade das pessoas com as quais ele se relaciona em nome daquele homem que possui tudo. O que é que o Evangelho nos pergunta? Nós temos tantas coisas boas, e essas coisas boas, elas sempre estão em relação a outras pessoas. As pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas sobre as quais nós temos alguma responsabilidade. Como é que nós fazemos esse relacionamento? Nós temos e necessitamos de preparar o nosso futuro. Não o nosso futuro material. Esse nós fazemos como é possível fazer. Mas o nosso futuro em Deus. A nossa alma precisa estar pronta, treinada, preparada para o encontro com Deus, que é o nosso Pai, para onde nós iremos. Se nós administramos bem as graças, os bens, as coisas que Deus nos concedeu em vida, para podermos depois conseguir garantir, ou pelo menos estabelecer, o caminho bom para a vida eterna, nós teremos tudo. Tudo que nós teremos será garantido. Queridos irmãos e irmãs, esta nossa adesão
a Jesus Cristo, nos pede uma atitude nova. Nós temos que nos direcionar, nos dirigir a Ele, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos conduz, é Ele que nos leva até Deus. Estes textos, e este texto de modo especial, ele nos ajuda a compreender que nós não podemos nos desviar do caminho e temos que conquistar tesouros imensos, grandes tesouros para a vida eterna, para o reino de Deus. Não adianta um homem ter tudo na sua vida, conquistar tudo na sua vida e perder aquilo que é mais importante. Nós precisamos fazer o nosso caminho. Sejamos bons administradores daquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos concede a cada momento. Sejamos também bons administradores dos bens materiais. Nós não podemos, como o Evangelho nos sugere hoje, não podemos servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e às riquezas, a Deus e ao luxo, ao prazer, às satisfações. Se nós utilizarmos as coisas que temos, desde a nossa saúde até os objetos, valores, propriedades que nós conseguimos, e às vezes conseguimos com duro trabalho, se nós utilizarmos tudo isso para conquistar o reino dos céus, aí sim nós seremos felizes. A vida que nós temos, garantida por tudo isso, os bens materiais, os bens espirituais, tudo que Deus nos concede, esta vida deve ser garantida não aqui, neste momento, mas deve ser garantida para a eternidade. Que nós sejamos, irmãos e irmãs, capazes de discernir entre aquilo que nós devemos fazer para conquistar o reino dos céus e aquilo que nos impede de conquistar o reino dos céus. Saibamos tomar decisões sempre acertadas e justas para Deus, não decisões para os nossos próprios interesses. Que nós saibamos caminhar sempre em direção àquilo que o Senhor nos propõe. E o Senhor nos propõe uma vida plena, feliz, uma vida alegre, uma vida que nos faz novos. A administração das coisas de Deus, todas elas pertencem a Deus, portanto, a administração daquilo que pertence a Deus é a nossa felicidade. O administrador do Evangelho nos inspira a nos preocuparmos em administrar tudo em função do nosso futuro, da nossa felicidade permanente, eterna. Alguns se sentem desconfortáveis em conseguir trabalhar neste momento e neste mundo de modo a conquistar coisas para a eternidade. Isso porque a vida oferece muitas satisfações imediatas, muitos momentos de realização pessoal, mas são momentos que, como uma nuvem, como um ar que passa, se acabam. É um dia, 2 dias. O que acontece nesse momento em que nós vivemos passa, termina, não existirá no futuro, porque nós já o vivemos. Mas em Deus, aquilo que nós preparamos para viver em Deus, mesmo se for neste momento da vida, jamais passará. Que nós saibamos, irmãos e irmãs, saibamos administrar bem tudo aquilo que nós temos. A nossa vida, a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso modo de ser, os nossos bens, para que tudo isso seja garantia da nossa vida eterna em Deus, o nosso Pai. Que todos se sintam abençoados por Deus e hoje, de modo especial, se sintam colocados diante dEle, para que Ele derrame as suas bênçãos e dê cada vez mais bens espirituais para que nós os administremos em função da nossa salvação, da nossa vida plena em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que este domingo seja para todos um dia feliz e que nós saibamos partilhar esta felicidade com os nossos irmãos e irmãs.